Foram 3 aí aleatórias para a gente poder trabalhar aí algumas questões. Eu acho que o Felipe já trabalhou elas com vocês, né? Mas vamos corrigir juntos aqui também para a gente... Deixa eu compartilhar. Para a gente conferir, enfim, ver como é que foi. Tá aí. Vamos lá. Questão 1. Explique em que medida, no paradigma do Estado Democrático de Direito, o direito é concebido como um projeto inacabado de inclusão de novos direitos e de novos sujeitos de direito. O que vocês colocaram aí? O que vocês responderam aí? Professor, Diga. eu coloquei que o processo dos direitos, das convenções, essas coisas, é um processo em uma eterna evolução, porque a gente não pode colocar que o projeto da Constituição é uma coisa acabada quando os direitos ainda estão evoluindo. Ok. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o chat. Maria Cecília, já existem avanços no direito, a diversidade, mas ainda é um processo. Ana Catarina, que existe o dinamismo. Ok, então vamos lá, gente. A ideia é de que no Estado Democrático de Direito a gente vai sempre compreender que toda inclusão sempre gera alguma forma de exclusão. E, portanto, ao conceber que os direitos são sempre uma luta, o constitucionalismo é sempre um processo de inclusão de novos direitos, porque sempre que a gente inclui alguém, sempre vai ter, a gente vai descobrir lá na frente que mesmo os processos de inclusão também geram exclusões, ou que grupos que hoje sequer têm condição têm meios para se impor, eles também vão, ao longo do tempo, conseguindo impor suas questões ou colocar suas questões. Ou seja, a Constituição ela é sempre aberta, ela é sempre vista como algo aberta para incluir novos direitos, novos sujeitos, porque se ela se mostrar como algo fechado, ela vai acabar sendo autoritária, ela vai acabar sendo, de alguma forma, uma imposição da vontade da maioria contra a vontade da minoria, enfim. A ideia sempre é de que hoje nem todo mundo está incluído, e é impossível que todo mundo esteja incluído, porque, na verdade, a gente nem sabe quem está excluído, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ok? Mais ou menos o que vocês falaram. A ideia de que a democracia sempre é um projeto, que a Constituição a Constituição é um projeto civilizatório, enfim. Quando a gente vê, por exemplo, os direitos das pessoas com deficiência, vocês estudaram aí direitos de pessoas com deficiência, ou estão estudando nas aulas de direito civil, eu acho, né, com a Yara, né? Esses direitos de pessoas com deficiência, eles não existiam lá na Constituição de 88, com a Bia, enfim. Eles não existiam lá na Constituição de 88, ou pelo menos eles não estavam tão desenvolvidos quanto estão hoje. Foi necessário, na verdade, uma convenção internacional e uma mudança que houve de paradigma mesmo com relação às pessoas com deficiência. A própria questão das cotas para negros, que não estão ditas lá na Constituição de 88. Na Constituição de 88 não fala em cota para pessoas negras ou pessoas vindas de escola pública. Também é uma questão de discussão de direitos fundamentais que foi sendo criada ao longo do tempo. Direitos de pessoas LGBTQIA+, a mesma coisa, tá certo? Então, são todos processos de inclusão de novos direitos e novos sujeitos de direito que têm acontecido dentro do plano da Constituição da vivência da Constituição de 88. E o Estado Democrático de Direito tem, entre outras características, justamente essa ideia da possibilidade de inclusão. Tá? Todo mundo? Bom, vamos lá. Qualquer coisa vocês me falem aí. 2. Tramita no Congresso uma proposta de emenda à Constituição que visa proteger o feto desde a concepção.
o que tem sido visto como uma tentativa da bancada religiosa de conseguir a proibição de toda forma de aborto, mesmo as que hoje são permitidas. Né? Hoje, desde 1940, são permitidas é permitido o aborto no caso de vício da mãe, no caso de estupro, e nos anos 2000 e pouco, foi acrescentado, via uma decisão do STF, a possibilidade do aborto em caso de feto anencefálico. Né? Em uma das comissões da Câmara, os deputados estavam presentes, eram 18 homens e uma mulher, e os homens votaram a favor, a mulher presente votou contra. Apesar das mulheres serem maioria numérica no Brasil, o país ocupa uma das melhores posições do mundo de representação da mulher na política. Aliás, eu vi esses dias um dado que me deixou bastante consternado, que na Tunísia, que é um país muçulmano do norte da África, há mais mulheres na política do que no Brasil. Considerando que no Brasil, o aborto ilegal é a quinta maior causa de mulheres em relação à maternidade, pergunta-se: em que medida a discussão acima envolve a tensão entre democracia e constitucionalismo? E aí? O que essa discussão aí tem a ver com uma das questões que a gente começou o semestre falando, que é justamente a tensão. Aliás, o que é essa tensão entre democracia e constitucionalismo? Uhum. Isso, então, só substitua, viu, Maria Cecília, tutelada por protegido, que tal, porque tutela tem uma ideia de você está tratando de pessoas que seriam incapazes. Mas, enfim, ok. Então, vamos lá. Não, tá, beleza. É só porque a gente no direito tem essa mania de ficar usando. A gente fala isso em muitas vezes, de tutela. Mas vamos lá. Então, a ideia é de que democracia e constitucionalismo tem a ver com a discussão sobre vontade da maioria, representada pela democracia, e a proteção dos direitos, reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais de minorias. Né? Ou seja, o que a gente tem aí nesse meu exemplo, nessa proposta de emenda à Constituição, é justamente mais um exemplo justamente da vontade de uma maioria, os homens, né, se impondo contra a vontade de uma minoria. Ou seja, apesar do aborto ser um problema, o aborto ilegal, né, ser um problema, a discussão muitas vezes ela não avança justamente porque a vontade da minoria acaba sendo abafada justamente por ela ser, inclusive, uma minoria numérica, né? Inclusive pelo fato de ser uma minoria desprivilegiada e etc. Enfim. Ok. E esse caso aqui não é um caso, é um caso verdadeiro, na verdade, isso aconteceu lá na... Não acho que não era uma PEC, é um projeto de lei que tramita lá no Congresso. As minorias sempre vão representar aí essa tensão, porque a vontade da maioria, que é representada pelos órgãos legislativos, normalmente ela não cede para dar direitos às minorias. Né? Normalmente a maioria vai querer se representar, né? Vai querer se impor, enfim, né? Para que os seus desejos, as suas questões prevaleçam e tal. Ou seja, a gente tem que tentar pensar em algum mecanismo para que a vontade da maioria possa, de alguma forma, a vontade da maioria possa, de alguma forma, ser barrada em algumas ocasiões, para que a minoria possa ter os seus direitos garantidos. Muitas vezes, isso vai ser através do Poder Judiciário. Quer dizer, é o Poder Judiciário que muitas vezes vai ser o lugar aí que vai possibilitar a minoria ter reconhecido seus direitos. Ok? Então, o importante aí nessa questão é você mostrar o que é a tensão entre democracia e constitucionalismo, ok? Tem duas partes aí nessa resposta. Percebam, a resposta não pode ser só uma resposta teórica, tem um caso concreto, e essa é uma coisa que eu quero prestar muita atenção. Se eu fizer uma questão que envolva um caso concreto, vocês não podem dar uma resposta só teórica.
Você tem que mostrar que sabem a parte da teoria, mas também tem que aplicar isso para o caso concreto. Então, uma primeira parte dessa resposta seria falar o que é essa tensão em democracia e constitucionalismo. E uma segunda parte da resposta aí seria mostrar em que medida que essa discussão de democracia, de tensão em democracia e constitucionalismo aparece aqui. Beleza, gente? Ok, Andressa. Beleza. Não necessariamente precisa ser separado, assim, igual eu falei, né? Pode até misturar os dois, mas tem que ficar claro aí que a resposta não é só uma resposta teórica, tá? Beleza. Vamos lá. Questão 3. No caso do Roe vs. Wade, foi a decisão em que ela estabeleceu lá os períodos, né? O negócio do aborto e tal. Não vou ler a questão inteira, vocês já leram, né? Letra A. Qual o fundamento constitucional para a Suprema Corte permitir o aborto? Ou seja, com base em qual direito? Então, a Suprema Corte decidiu se valendo de um longo histórico, inclusive, do chamado direito à privacidade, como vocês estão escrevendo aí. Né? Então, o direito à privacidade, que é um direito que foi reconhecido pela Suprema Corte, já tinha sido reconhecido pela Suprema Corte em várias decisões anteriores. Né? Então, beleza, direito à privacidade. Letra B. Após essa decisão, a Suprema Corte voltou a se manifestar sobre o aborto algumas vezes. Hoje em dia, qual a posição da Corte sobre a possibilidade das mulheres abortarem? O que mudou de 73 para hoje? Uhum. Ok. Mas podem regulamentar. Então vamos lá. Só vamos por partes aí. Isso. Então vamos por partes aí. Em primeiro lugar, nas decisões posteriores, a Suprema Corte ela continua falando que as mulheres têm direito ao aborto, só que ela não mais fala dos meses, dos trimestres. Tá certo? Ela não estabelece mais aquele critério dos trimestres. Em segundo lugar, por outro lado, ela permite que os estados regulamentem o aborto, desde que eles, como foi falado aqui, não, com essas regulamentações, eles não criem restrições desnecessárias que acabam sendo uma maneira espertinha de alguns estados conservadores de tentar barrar o exercício desse direito. Ok, todo mundo? Então tem a questão dos trimestres, que desapareceu, não existe mais a questão dos trimestres, e, por outro lado, tem essa questão aí da regulamentação, que não pode ser uma restrição. Então, a Suprema Corte fica numa corda bamba aí, né, num meio termo entre um extremo e outro e tal. Tá? Beleza. Alguma dúvida com relação a essa 3? Não? Tá. Vamos para frente, então. 4. Considerando que Alexis de Tocqueville, né, saiu da França, foi aos Estados Unidos tentar entender o milagre da estabilidade da democracia americana, explique a ideia do autor de que o segredo americano é que democracia tem a ver com igualdade. Vamos lá. Por que o Tocqueville dizia que o segredo da democracia americana é a questão da igualdade? Ok. Só chama atenção aqui, tá? Isso, é isso que eu ia chamar a atenção aqui, que a Marcela acabou escrevendo. Existe uma ideia que o Tocqueville chama atenção dessas duas dimensões aí de igualdade, né? Da igualdade
igualdade de condições políticas e igualdade de condições econômicas, né? Que o segredo da democracia americana estaria no fato de que a Constituição criou um sistema de igualdades, de condições de igualdade econômica e política. E isso, o fato das pessoas terem essa ideia, viverem essa ideia de uma igualdade de condições políticas e econômicas, é o grande segredo da democracia americana. Ou seja, o segredo de uma democracia é você criar condições de igualdade econômica e política. Ok? Beleza. O que mais aqui? 5. No caso Dennis versus Estados Unidos, em 1951, a Suprema Corte considerou constitucional uma lei que criminalizava a atividade de um estudante que distribuía material em defesa do comunismo. Letra A. Critica essa decisão a partir do Bill of Rights. Quando eu dei essa questão, gente, só para vocês entenderem, foi uma prova ainda feita em sala de aula. Então, eu coloquei o Bill of Rights transcrito no final da prova para as pessoas consultarem. Se eu desse essa prova hoje em dia, vocês estariam fazendo ela em casa, não precisaria colocar. Mas, enfim, essa decisão, ela está correta considerando o Bill of Rights? Tá, então vamos desenvolver aí. Então, ela não está correta porque ela viola o direito à liberdade de expressão. E onde que está a liberdade de expressão? Onde no Bill of Rights está a liberdade de expressão? Na primeira emenda. Ok? Então, a decisão do Dennis versus Estados Unidos, ela viola a primeira emenda da Constituição americana, que garante que o Estado, o Congresso, não legislará para limitar a liberdade de expressão. Ok? Então, liberdade de expressão, liberdade religiosa e liberdade de imprensa. As três liberdades estão mencionadas na emenda, né, na primeira emenda da Constituição americana, como direitos que não podem ser violados através de legislações feitas, de leis feitas pelo Congresso. Tá? Muito bem. Letra B. No caso Hustler Magazine versus Falwell, de 88, que é o caso que eu contei para vocês, que deu origem ao filme O Povo contra Larry Flint, né? Caso também conhecido, que eu acabei de falar, né? O Povo contra Larry Flint. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em favor da Hustler. E aí, explicando para aqueles que não conhecem, a Hustler era uma revista de mulher pelada, sustentando que uma piada publicada na revista, retratando um pastor como um bêbado, estava protegido pela Constituição. Compare as duas decisões, considerando o critério de coerência que deve nortear a Suprema Corte em um sistema regido pelos precedentes e a melhor interpretação do Bill of Rights. Então, a questão do Bill of Rights meio que já estava na letra A, mas a questão que eu queria que vocês, né, justamente comparassem, comparar a decisão da Suprema Corte, as decisões da Suprema Corte nos dois casos. Como a Suprema Corte decidiu sobre a questão de liberdade de expressão de forma diferente nos dois casos. E aí, o que vocês escreveram? Mas por que moralista, Ana Maria Cecília? Ah, na primeira, ok. O que mais, gente? Vamos lá, vamos desenvolver aí. Quem respondeu essa daí? Alexandre, eu não estou conseguindo escrever em palavras isso.
É porque, na primeira questão, no caso do Denis versus os Estados Unidos, a gente tinha uma questão política envolvida, porque era uma coisa dos socialistas não poderem divulgar coisas contra capitalistas dentro dos Estados Unidos. Já na segunda, você tem uma questão moral católica, de você não poder falar contra o catolicismo. E aí você tem dois pesos, duas medidas. Na primeira era um inimigo externo dos Estados Unidos, você estava sendo contra a pátria dos Estados Unidos, não sei o quê. E aí o segundo já é para uma questão moralista. Só que nem Ah, você falou numa das aulas, o direito de liberdade de expressão nos Estados Unidos é levado até as últimas máximas. Então, para mim, foi uma arbitrariedade se foi diferente no primeiro caso do que no segundo. é isso, então vamos lá. Vejam que na letra A, vocês responderam justamente falando de liberdade de expressão, tá certo? A letra A é justamente sobre liberdade de expressão. E na segunda, na letra B, a gente tem um caso em que a Suprema Corte justamente decidiu garantindo a liberdade de expressão para a revista lá. Imaginem, eu tenho uma revista de mulher pelada publicando uma foto satirizando um pastor, um cara que era conhecido lá, tipo se fosse o Malafaia nosso daqui, nosso não, né? Fosse tipo Malafaia daqui, tendo publicado uma foto dele com uma caricatura, como se ele fosse bêbado, numa revista Playboy. E ele ajuiza uma ação contra a revista, alegando que isso violou a liberdade, né, dele, violou o direito dele e tal. E a revista, na verdade, se defende alegando justamente o quê? A primeira emenda. Percebam que a decisão do Denis viola a primeira emenda, que foi justamente garantida pela Suprema Corte no caso da revista Hustler. É justamente essa comparação que eu queria que fosse feita nessa resposta. A Suprema Corte ela errou no caso do Denis e acertou no caso da Hustler. Porque ela fez valer o que a Constituição garante, que é a liberdade de expressão. Ok, Andressa? Deu para entender? Então, a discussão, gente, da letra B, ela é uma continuação da questão que a gente falou na letra A. Na letra B, eu queria que vocês falassem justamente sobre liberdade de expressão, que foi a discussão que a gente fez na letra A. A Suprema Corte, o que alguém lembrou aí, eu acho que foi a Ana Júlia, a Suprema Corte tem um histórico de decisões favoráveis à liberdade de expressão, até as últimas consequências, como foi falado, né? Um ponto fora da curva nessa história é o Denis versus Estados Unidos. Eu coloquei o exemplo da Hustler, podia ter colocado vários outros, mas coloquei o exemplo da Hustler justamente para mostrar como que nas coisas mais insólitas, né, mais esquisitas, né, como uma sátira numa revista de mulher pelada, ainda assim a Suprema Corte vai dizer, não, isso é liberdade de expressão. Isso é liberdade de jornalismo. Exatamente, Andressa. Pois é, Bárbara. Na verdade, a questão do direito à imagem aí, se a pessoa é uma pessoa pública, tá certo? Porque uma coisa é pegar a imagem de uma pessoa na sua intimidade, ou de uma pessoa que não é uma pessoa pública, e gerar, né, ganhar dinheiro com isso, explorando aquela imagem e tal. Agora, no caso desse cara, ele é tipo um Malafaia, então ele é uma pessoa pública. E aí a sátira que foi feita em razão dele fato de ser uma pessoa pública. E aí a Suprema Corte vai entender que isso está dentro da liberdade de expressão. Ok? Emanuela, assim, se fosse no Brasil, tá? Se fosse no Brasil, a jurisprudência que a gente tem com relação a isso eu usar a imagem de uma pessoa sem autorização dela para fins comerciais já daria direito à indenização. Tá? Então, a nossa interpretação com relação a isso é bem mais restritiva. Nos Estados Unidos, eles têm essa coisa. Tanto que eu falei para vocês lá daquele desenho, o South Park.
Mas aí eu tô falando de aí vocês estão falando de uma outra coisa, então. O que vocês estão falando aí é uma outra coisa. É que a limitação à liberdade de expressão, viu, Andressa? A limitação da liberdade de expressão nos Estados Unidos, ou melhor, não é nem limitação, mas a responsabilização só poderia acontecer caso ficasse demonstrado que a minha fala ela foi causa direta de ações concretas de uma outra pessoa. Ok? Andressa? Ou seja, eu chego lá na televisão e falo, eu sou um pastor, chego lá na frente da minha igreja e falo, todos os gays vão para o inferno, são uma praga, e Deus deveria matar todos eles. Aí, uma pessoa ouvindo aquilo resolve pegar o rifle que ela tem em casa e mata um monte de gente. Na saída de uma boate gay. Aí, eu poderia, eventualmente, mostrar um nexo de causalidade entre a fala do cara e a consequência. Aí, portanto, conseguiria, talvez, responsabilizar. Ok? Todo mundo aí? Sim, Ana Catarina. Sim, desde que você não, desde que a pessoa não, alguém ouvindo essa ofensa racista não faça, não cometa um ato, né, que eu poderia demonstrar esse nexo de causalidade. É uma interpretação de liberdade de expressão muito estranha, tá? Que permite coisas meio estranhas, mas é isso, meio que assim que funciona mesmo, tá? Um texto que eu disponibilizei para vocês no material aí durante o fim de semana, ele fala um pouco sobre isso, tá? Ele retoma, ele cita, inclusive, esse caso da Hustler. Depois dei uma olhada que lá no Classroom eu coloquei algumas coisas aí esse fim de semana. Deixa eu até olhar aqui. Coloquei algumas coisas. Coloquei o vídeo da monitoria e coloquei um texto aqui sobre de Bowers Van Windsor, o longo trajeto sobre a questão da liberdade de expressão, tá? Depois vejo. E coloquei também, gente, um texto falando sobre o Human Rights Act do Reino Unido, tá? Bom, que é justamente a próxima questão, tá? Questão 6 aí. Que mudanças a aprovação do Human Rights Act provocou no Reino Unido, quanto ao fato de que até então a Constituição daquele país não impedia a aprovação de leis contrárias aos direitos fundamentais. Vocês conseguiram fazer essa? Professor, na Inglaterra não existia nenhum tipo de controle de constitucionalidade, porque como todas as leis, não existia uma constituição escrita e porque ela não é rígida, é flexível, as leis constitucionais podem ser alteradas como qualquer outra, não tem uma garantia de direito fundamental. Só que com o Human Rights Act, que foi uma coisa que a União Europeia impôs para a Inglaterra, eles deviam seguir, nenhuma lei poderia ser contrária a esses direitos prescritos no Human Rights Act. E aí foi meio que um controle de constitucionalidade. Ok, é mais ou menos isso, então. A Andressa também escreveu aqui, né? Que esse Human Rights Act, nem sei se ele vai continuar existindo, né? Agora que a Inglaterra o Reino Unido saiu da União Europeia, o Partido Conservador já queria que a Inglaterra saísse desse negócio há muito tempo. Mas, enfim, todo projeto de lei, quando ele é apresentado pelo primeiro-ministro ao parlamento, existe uma comissão mista, formada, portanto, por deputados da Câmara dos Comuns e dos Lordes, que faz uma análise da compatibilidade daquele projeto de lei com o Human Rights Act, tá? Tanto que o primeiro-ministro deve propor o projeto falando sobre essa compatibilidade. Isso. E sobre leis que já existiam e que eventualmente sejam contrárias ao Human Rights Act, existe a chamada ordem de reparo, em que o primeiro-ministro, então,
ele pode apresentar aquela lei para o parlamento, para que aquela lei seja reparada, seja consertada para ficar de acordo com com o Human Rights Act. Tá? E aí, como a Ana Júlia também está lembrando, se o primeiro-ministro entender, se o parlamento entender que ela é incompatível, ele pode rejeitar aquela lei, aquele projeto de lei, justamente fazendo uma declaração de incompatibilidade do Human Rights Act com aquele projeto. Ok? Todo mundo aí? Beleza. Então também tem um texto, como eu disse, também tem um texto no Classroom falando sobre esse negócio, tá? Questão 7. Na verdade, já deve ter passado aí umas 3, acho que já é a terceira prova. Em 2003, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu o caso Lawrence versus Texas, afirmando que era inconstitucional a lei que criminalizava a sodomia. Em que medida essa decisão pode ser considerada uma continuidade dos precedentes que nós estudamos? E aí, o que vocês colocaram? Uhum. Desenvolvam aí, gente. Ok, é relacionado ao direito à privacidade, mas o que mais? Uhum. Ok. Alexandre, pelo que eu entendi, acaba que não é uma continuidade, porque nos outros precedentes, igual a Ana Júlia colocou aqui no chat, a Suprema Corte deixou livre o direito das pessoas de terem relações sexuais. Aí logo depois ele vem em contrapartida colocando uma imposição sobre o que eles devem ou não fazer. Então, não acho que é nenhuma questão de continuidade, e sim de arbitrariedade entre os casos precedentes e esse. Não sei se está certo. Mas veja, Jade, na verdade a gente teve um ponto fora da curva aí, que é o Bowers versus Hardwick, tá certo? Uhum. No Bowers é que eu tenho um ponto fora da curva. A Suprema Corte tem toda uma história de reconhecimento do direito à privacidade, aí vem o Bowers e fala o contrário. O Lawrence versus Texas é meio que voltar à linha de continuidade do sistema, da tradição, né, do direito à privacidade. Então, ao revogar o Bowers, o que a Suprema Corte, de certa maneira, faz é retomar a história do histórico dela sobre garantia do direito à privacidade. Sim. Tá? Mas a sua lembrança aí é importante para falar que teve o Bowers, que foi o contrário dessa história. Né? Alguém tinha levantado a mão aqui, mas não está aparecendo para mim. Quem tinha levantado a mão? Eu acho que a levantou... Acho que foi a Cecília, não foi não? Agora eu não lembro. Ok, Cecília. Tranquilo. Tranquilo. Achei que você fosse querer falar alguma coisa. Ok? Todo mundo então? Diga, Andressa. Então, a gente poderia responder assim, que esse caso do Lawrence, ele volta a seguir a coerência que a Suprema Corte estava decidindo antes, né? Exato. Porque tivemos o Bowers, que foi uma quebra do direito à privacidade. Sim. E é isso que é interessante nesse caso, Bowers, né? É que ele é justamente maluco porque ele vai no sentido oposto a toda uma história da corte, garantindo às pessoas o direito de elas poderem fazer no seu âmbito privado, pessoas maiores, né, capazes, no âmbito da sua privacidade, não podem ter uma interferência indevida do Estado. Então, é isso. Tá? Mas beleza. E a Maria Cecília colocou, né, que culmina com Obergefell, e
Ana Catarina, claro que sim. Claro que tem uma questão religiosa. Inclusive, no voto da maioria, há menção às raízes cristãs, no caso do Bowers, né? Há uma menção às raízes cristãs do povo americano, blá, 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 blá. Dos pais fundadores. Se vocês olharem, de novo, o texto que eu mandei para vocês, esse de Bowers ao Windsor, vou colocar o link aqui que está lá no Classroom, o autor está fazendo justamente esse histórico, tá? Ele traz alguns trechos do caso do Bowers e tal. O Windsor foi aquele caso de 2013 em que a Suprema Corte declarou inconstitucional inconstitucional a emenda da Califórnia, a Propate, né? E o DOMA, né? Então lá fala, ele vai fazendo esse histórico aí, desde o caso Bowers, mas ele retoma, ele vai mostrar como é que surgiu esse negócio do direito à privacidade, ele cita o caso Stanley versus Georgia, que alguém mencionou aqui mais para cima, aqui no chat. Eu vi alguém falando sobre isso aqui. Enfim. Não perdi quem foi. Ok? Tudo bem. Então é isso. Então ela é uma continuidade, né? Ela é uma continuidade dos precedentes, da história dos precedentes sobre direito à privacidade, justamente porque ela vai contra o Bowers versus Hardwick, que foi o ponto fora da curva, né? Então eu entendi o que a Jade falou, porque ela não é continuidade frente ao Bowers, ela se opõe ao Bowers, mas por sua vez, ela é uma continuidade à história que veio antes, né? Tá? Acho que foi a Marcela que falou do Stanley, né? Mas enfim. A história começa lá com Stanley versus Georgia, né? Questão 8. É de uma outra prova que eu também falei lá do Tocqueville, né? Segundo Tocqueville, eu tenho aquela citação lá que o homem branco é um homem por excelência, né? Em que medida aquela frase se encaixa no argumento do autor sobre o sucesso da democracia americana? Então, por que o Tocqueville falou esse negócio da supremacia do homem branco num livro em que ele estava querendo explicar por que a democracia americana era tão legal? A colônia era homogênea, era mais homogênea, no caso, do que se a gente for comparar com a França, que tinha várias questões sociais. A maior parte dos povo colonizado era branco, era letrado, eles tinham uma condição mais ou menos igual. Aí a gente, tipo assim, tirando o fato de que no sul tinha escravo, era uma coisa mais homogeneizada. Ok, eu vi também que a Andressa também escreveu aqui, a Maria Cecília escreveu que só os homens brancos são iguais, a Maria Cecília, a Andressa escreveu que tem a ver com darwinismo, é igualdade só com relação a homens brancos, mas eu queria chamar a atenção aqui, eu acho que a questão tá bem aqui dentro do que a Andressa escreveu, né? Se os homens brancos, o branco é o homem por excelência, né, que é o mais inteligente, o mais foda e tal, isso também ajuda a explicar o sucesso da democracia americana. Porque se quem tá comandando aqui os Estados Unidos são os homens brancos, né, logo, é claro que vai dar certo. Ok, gente? Dentro da ideia maluca ali do homem, né? Isso. E nem era mesmo sujeito de direito, né? Ok? Então, assim, se na classificação do darwinismo social, como foi lembrado ali, o homem branco é o mais inteligente, é o mais foda, né? E quem está comandando os Estados Unidos são os homens brancos, então é claro que isso também ajuda. Ajuda a explicar o sucesso deles. Ok? Beleza. Então, acho que é por aí que vai a resposta, tá?
Questão 9. Num debate, tá, do Luís XVI, eu estou explicando o caos, né, do negócio lá. Do debate entre o Robespierre e o outro moço, que eu esqueci o nome agora, não sei se foi o Danton. De que forma essa discussão e a vitória do primeiro, né, do Robespierre, contribuíram para o desenrolar do constitucionalismo francês? Isso, então, você tem toda essa coisa de que você tem uma Constituição e a própria Declaração Universal que falam da igualdade de todos, mas ao julgar o rei na condição de rei, eu mantenho viva essa diferença, né? Essa figura diferenciada do restante da população, que é o rei, e eu, de certa maneira, acabo mantendo viva essa ideia bem pouco moderna de que existem pessoas diferentes, né? O Condorcet, isso mesmo. Maria Cecília lembrou ali, né? Então, isso vai acabar reaparecendo depois na Revolução Francesa em figuras extremamente populares, e isso é importante que se diga, né? Extremamente populares, de um apelo popular muito grande, como o Napoleão Bonaparte, como foi já citado aqui. Napoleão Bonaparte era um cara extremamente popular entre os franceses. Ele não era um ditador que governava. Claro, ele era um ditador, mas assim, ele era um cara que tinha muita popularidade entre o povo francês. E, de certa maneira, quando ele se autoproclama imperador, ele retoma aquela figura que não havia, justamente não foi morta na guilhotina, a figura da diferença, né? De uma pessoa diferente, diferenciada aí do restante da população, que é justamente o contrário de toda a ideia de igualdade que deveria estar presente na Revolução Francesa. Assim, é difícil falar de maneira categórica isso, Andressa, mas sim, é muito provável que sim, né? Que os franceses ali pudessem ter aprendido naquele momento a questão da igualdade e tivessem sepultado, aí sim, sepultado de vez a figura de um rei absolutista. Pode ser, eu acho que teria ajudado muito nesse processo. É difícil dizer o que teria acontecido necessariamente, mas certamente o fato de não ter sido assim, de ter sido o inverso, contribuiu muito, né, para o contrário. Ok, gente? Todo mundo aí? Muito bem. As questões que eu havia trazido das provas passadas, de provas passadas, foram essas. Eu queria saber o que mais que vocês têm dúvida, se na hora de fazer essas questões apareceram outras dúvidas, o que vocês acharam, o que vocês viram aí, enfim. Classificação das constituições, obviamente, não vai ser do tipo o que é, né, para vocês ficarem listando a classificação das constituições. É que eu acho que não caiu nenhuma questão nas provas que eu dei aqui, mas o que normalmente eu cobro em classificação das constituições é uma coisa do tipo uma constituição ser super rígida, isso em que medida que a constituição ser super rígida, por exemplo, ajuda a proteger minorias. Por exemplo, se eu perguntasse isso, né? Em que medida que uma Constituição ser super rígida, isso de alguma forma ajuda na proteção de minorias? O que vocês acham? Pegando uma coisa que a gente estudou lá em cima, né, sobre o debate entre democracia e constitucionalismo e a proteção das minorias. A minha pergunta, Ana Júlia, era que
Por que se uma Constituição super rígida é uma Constituição que consegue proteger melhor as minorias? Porque se ela fosse flexível ou mesmo rígida. Então, é o que o pessoal está dizendo aqui. Se eu tenho uma Constituição que, por exemplo, ela coloca os direitos fundamentais como cláusulas pétreas, isso vai impedir que maiorias eventuais no Congresso Nacional possam destruir os direitos das minorias. Tá certo? Então, assim, o que eu vou trabalhar com vocês com classificação das constituições é vocês pegarem aquelas classificações e trabalhar. Teve um ano, não está aí nessas questões, mas teve um ano, por exemplo, que eu disse o seguinte: um país está passando por uma grave crise econômica. E aí, esse país tem uma constituição do tipo dirigente. Né? Você lembra lá a Constituição dirigente? Uma Constituição... foi dirigente que eu usei o nome? Agora não me lembro agora. Que eu tinha a Constituição quadro, a Constituição dirigente e a Constituição dúctil. Né? E eu disse, se a Constituição é uma Constituição extensa e dirigente, essa Constituição ela prejudica as mudanças necessárias de adaptação desse país para as crises econômicas, para uma crise econômica, porque, por exemplo, se eu tenho uma Constituição que ela traça somente um caminho, e de repente eu preciso fazer uma mudança drástica por causa de uma crise econômica que está afetando a população, uma Constituição dirigente, ela gera um problema enorme, porque para eu fazer qualquer mudança econômica séria, vou ter que passar pela Constituição, vou ter que fazer uma mudança na Constituição. No entanto, se eu tivesse uma Constituição dúctil, essa mudança seria muito mais fácil, porque as mudanças não precisariam passar pela Constituição, passariam por leis ordinárias. Ok, gente? Todas as questões, se tiver questão sobre classificação das constituições, a minha questão aqui é de tentar pegar aquela classificação para tentar ver, por exemplo, problemas que a Constituição de 88 tem por ser de maneira X ou Y. Deixa eu só ir por partes aqui. Ana Catarina, na Constituição brasileira é fácil tentar em retrocesso? Não é fácil. Tá certo, Ana Catarina? Porque os direitos fundamentais são protegidos por cláusulas pétreas. Beleza? Então, assim, teoricamente, eles são mais protegidos. Tá? Só ainda aqui dentro só uma outra pergunta que uma outra questão que a Ana Catarina colocou, e eu já venho aqui para a Andressa. A Constituição brasileira, ela é uma Constituição super rígida, ok? A Constituição do Brasil, ela é super rígida, ela é extensa, compromissória, dirigente, o que mais? Por exemplo, ela foi promulgada, ela não foi outorgada. Eclética ou compromissória, né? É a mesma coisa. Escrita, formal. Dogmática, eu não acho que ela seja, não. É justamente porque ela é eclética, viu, Ana Luísa? Porque dogmática significaria que ela teria uma... Ok, tá. É porque em alguns autores eles usam a palavra dogmática, dogmática quanto à elaboração, ok, tá. Em alguns autores usam dogmática em outro sentido, tá? Não, beleza, entendi o que você falou, tá. Deixa eu ver uma outra coisa aqui que vocês escreveram.
Andressa, a questão do welfare state nos Estados Unidos. Ok? Nos Estados Unidos, a gente fala num paradigma de estado de bem-estar social, ainda que os Estados Unidos seja um país muito liberal. Tá certo? É um país liberal, mas existe um estado de bem-estar social ali, ainda que bastante limitado. É claro que quando você compara o estado de bem-estar social americano com os estados de bem-estar social na Inglaterra, ele é muito mais limitado, mas existe. Por exemplo, você imaginar nos Estados Unidos existe a lei antitrust. Já ouviram falar na legislação antitrust? É uma legislação que fala sobre limitação de fusão de empresas. É um controle aí de fusão de empresas. Tá certo? De fusão de empresas, de fixação de preços, enfim. Então, existe um nível por exemplo, uma coisa que é muito pouco falado, mas nos Estados Unidos, o governo americano investe bilhões de dólares em pesquisa de novos medicamentos. A maior parte das pesquisas sobre novos medicamentos nos Estados Unidos surge de dinheiro público, de pesquisa com dinheiro público. Então, existe um estado de bem-estar social aí, que muitas vezes é meio escondido, né? Os Correios, aqui no Brasil a gente está querendo privatizar os Correios, nos Estados Unidos os Correios são públicos. Ninguém é doido de falar em privatizar Correio nos Estados Unidos. Tá? Deixa eu só ver uma outra coisa aqui. Ana Luísa, é importante saber dos marcos, provisões de Oxford, Estatuto de Westminster, não precisa decorar isso não, Ana Luísa, até porque qualquer questão sobre isso, vocês vão estar com a Constituição, vocês vão estar com todo o material com vocês aí, então precisa decorar isso, tá? Ana Júlia, uma questão que estava na prova, a ideia de que basta muito trabalho. Nossa, mas da onde você desenterrou essa prova? Essa é uma prova velha, hein? Eu acho que tem muitos anos que eu fiz essa questão. O Felipe mandou no grupo da monitoria e eu estava fazendo as provas que ele mandou também. Do Finário essa, né? Essa essa veio lá direto da outra encarnação, né? A questão aqui, Ana Júlia, é sobre o paradigma do Estado liberal fala que as pessoas têm que vencer pelos seus próprios méritos, né? Fala da meritocracia. Só que, e aí diz que as pessoas, pelo seu próprio mérito, sem interferência do Estado, elas conseguem vencer e tal, tal, tal. Qual que é a crítica que a gente faz a isso? É que não existe esse ponto de partida igual. As pessoas não partem das mesmas, não têm as mesmas chances de início. O que o paradigma do Estado liberal falava em meritocracia, só que para eu ter essa condição inicial de igualdade, eu preciso ter interferência estatal. Porque naturalmente ela não existe. Essas condições ideais de partida não existem naturalmente. Beleza? Não tem como o pressuposto do Estado liberal, que é que eu tenho que garantir condições iniciais de igualdade para então poder medir a meritocracia, ele dependeria de uma interferência do Estado. Isso não acontece naturalmente. Beleza? Deu para entender? Ok. Vamos lá. Se vocês tiverem questões de provas antigas aí, podem falar aqui também. A gente vai resolvendo.
O Bahia, só uma dúvida em questão, tipo assim, de como responder as questões. Agora já deu para dar uma ideia. Mas, por exemplo, na questão, eu acho que foi a 3A, que era só para colocar que era, eu acho que era 3 mesmo, que era o direito da privacidade, ela é uma resposta mais sucinta. Quando for para ser sim, pode ser sucinta mesmo, não pode? Ok. Sim, Sim, que tem umas questões que tem que dar uma trabalhada, né? Se você coloca o caso, aí tem que ponderar os dois. Mas quando for sucinta, pode ser sucinta. beleza. De qualquer forma, eu limito também o número de linhas para vocês responderem. Ah, tá. Tá? Obrigada. Porque a gente às vezes fica confuso se tem que falar muito, se não tem que falar muito. Isso aí dá uma ajuda. Boa. Beleza. E a pergunta aqui da Maria Cecília, a prova é com consulta? Sim, né, gente? Se fosse uma prova, se fosse presencial, aí não. Mas feito nesse sistema nosso aqui, eu não vou ficar vigiando vocês, não. Tem como eu ficar vigiando. Diga, Ana Júlia. Outra prova desenterrada do Felipe. Estava na questão sobre os planos de saúde que o Barack Obama fez, o plano público de saúde. E aí eu não consegui falar se isso era uma coisa do Estado de bem-estar social ou se é o Estado democrático de direito. Eu Porque o Estado lembro. democrático de Estado democrático. Eu posso mandar a questão aqui, mas é porque apresenta ela aqui pra gente. Você um consegue? segundo. Tá. Consigo. Eu lembro mais ou menos que questão que é essa. Falando sobre o Obamacare. Deixa eu ver se eu acho ela. De repente eu acho ela também. Tá dando pra ver? Não, Não sei se tá. ainda não. Você pode copiar e colar aqui no chat também. Tô tentando achar ela aqui, mas... Ah, você colocou. Agora que tá indo. Você tá apresentando, mas não tá apresentando nada. Mas ok, deixa eu ver aqui no chat. Já tinha colocado também. É que enquanto vocês estavam colocando, é que eu estava tentando achar. Foi implantado um sistema público de saúde, né? Não acho, eles criticavam e tal. Se formos classificar em um dos paradigmas constitucionais, sem considerar a época, percebam, se a gente for considerar a época, como é agora, né, de poucos anos atrás, automaticamente seria Estado Democrático de Direito. Mas vamos lá. A minha pergunta é, os democratas entendiam que precisava ter um sistema público de saúde, e os republicanos diziam que não, que seria uma violação à liberdade de propriedade e à interferência indevida do Estado na vida das pessoas. Então, a proposta do Obama e dos democratas, ela é típica de qual paradigma constitucional? Eu entendo que é típica do Estado de bem-estar social. Ok? Não é que o Estado Democrático de Direito não fale de saúde pública, mas se a gente vai pegar a característica, né, a criação, inclusive, de sistemas públicos de saúde é uma característica do Estado de bem-estar social. Isso. Inclusive, eu coloquei essa ressalva para desconsiderar a época, para não ir automaticamente o Estado Democrático de Direito por causa da época. Beleza? E a atitude dos republicanos é algo típico do Estado liberal. Do Estado liberal.
Porque, na verdade, assim, o Estado Democrático de Direito, a grande característica do Estado Democrático de Direito são duas coisas, na verdade, as duas grandes. Uma é essa coisa do reconhecimento dos direitos de minorias, tá certo? Da luta pelos direitos, da Constituição como um projeto aberto, tá? E a outra característica, meio que está ligada a essa também, é a coisa de que, no Estado Democrático de Direito, ao invés da Constituição só listar direitos fundamentais, ela também tem uma preocupação muito maior em criar meios, ações constitucionais para que as pessoas possam defender esses direitos. É isso que eu fico com dúvida, porque se a saúde é um direito que as pessoas podem defender, para mim o SUS é um meio da pessoa, eu botar o SUS porque é o que eu tenho, é um meio deles garantirem os direitos também, é uma forma de efetividade, uma atitude pública, uma ação pública. E na minha cabeça, no Estado Democrático de Direito, são ações públicas ativas, ativamente o Estado colocando no estado de bem-estar social, para mim, é só estatar os direitos, e aí no Estado Democrático, ações que fazem. Quando eu falo ações, eu estou falando das pessoas, dos cidadãos acionarem, estou falando dos cidadãos movimentarem o judiciário para garantir a efetividade dos direitos fundamentais. Porque, veja, se a gente apenas tivesse o SUS e não houvesse meios para as pessoas reivindicarem no judiciário, por exemplo, que compra de remédio, vaga em hospital, essa questão das pessoas irem ao judiciário e reclamarem esses direitos, isso é algo típico do Estado Democrático de Direito. Se a gente simplesmente dissesse a Constituição de 88 garantiu a existência do SUS, aí você poderia falar que isso é algo do estado de bem-estar social. Ok, gente? A questão aqui é de ênfase. A ênfase do estado de bem-estar social é o Estado vem e provê. O Estado vem e traz. Ok? A ênfase do Estado Democrático de Direito é a Constituição, não é o Estado. A Constituição garante direitos fundamentais, mas ela também garante mecanismos para que as pessoas possam reivindicar esses direitos fundamentais. Essa é uma coisa. A segunda coisa, a Constituição, ela é sempre vista como um projeto aberto de inclusão de novos direitos e novos sujeitos de direito. Isso não está presente em nenhum dos paradigmas anteriores. Deu para entender? Ok. Ok, Ana Júlia? Tá. Ana Luísa perguntou se as questões são cronometradas. Não. Eu vou divulgar a prova para vocês fazerem às 7h30, a partir das 7h30 da manhã. Tá? E é isso. Aí vocês têm até 10 horas, até as 10 horas da manhã para fazer, para me entregar. Isso, Maria Cecília, teria que ser? Beleza? Todo mundo aí? Sim, Arthur. Espero que a gente não tenha nenhum problema nesse sentido. Deixa eu interromper